Bom dia, gente. Hoje o professor chegou atrasado. Mas era por uma boa causa. Estava tentando imprimir sua aula. Tudo bem? Todos bem? Espero que sim. Eu tenho algumas aulas aqui, mais estão por vir. Estão chegando, então vou começar aqui a espalhar para vocês, tá bom? Você me ajuda? Então tá bom. Nós vamos rodando aí as nossas aulas. Tentar espalhar. Quem é casal pode pegar uma por enquanto. Mas está subindo mais um pouquinho. E aí qualquer coisa a gente ajusta lá. Eu vou pedir o Tiagão, se pode pegar umas aguinhas lá para mim, Tiagão. Irmãos, graça e paz para todos. Deus abençoe você nessa manhã. Hoje nossa aula de número 4 vamos avançar aí nos nossos estudos. E hoje nós vamos fazer algo bastante interessante. Para quem veio nas nossas últimas 3 aulas, você sabe que nós até agora fomos até o capítulo 11 de Gênesis. Não é isso? 11 de Gênesis. Só que agora nós temos que ver o resto de Gênesis todinho. 39 capítulos. Nós vamos fazer tudo isso hoje de manhã. A gente precisa fazer vários saltos agora, então nós vamos fazer um big salto hoje, tentando fechar todo o assunto de Gênesis, para que a partir da próxima semana nós possamos adentrar aí no nosso assunto de Êxodo em diante, tá bom? Então, por favor, se localize aí comigo e a gente vai caminhar. Olha, ó, o Bibi já subiu com mais umas 20 aí, né, Bibi? Quem não recebeu, fica com a mão aí levantada, só para a gente te achar. Beleza? Aí, Bi, por favor, faça esse favor para nós. Obrigado, Tiagão. Pode falar, obrigado. Muito bem. Enquanto você vai pegando sua aula aí, eu vou passar também agora para você a nossa lista de chamada, tá bom? Então você vai pegar aqui a nossa listinha de chamada para você preencher e você vai colocar uma presença aqui logo à frente do seu nome, tá bom? Vocês vão ver que o mês de setembro aqui ficou com um pequeno errinho, está escrito 5/10. Obrigado. Mas aí você considera aqui 5/9, tá bom? E coloque aqui uma presença no seu nome. Se o seu nome não estiver nessa lista, você vai poder colocar aqui atrás, tá bom? Mas ela está atualizada, então eu acho que vários nomes já entraram. Se o seu nome não tiver, você escreve aqui atrás para nós. Vamos orar? Vamos pedir a graça do Senhor sobre nós nessa manhã? Deus bendito, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Pedimos agora que o Senhor possa nos abençoar nessa aula, nessa meditação na tua palavra, para que possamos compreender tudo, Deus, que vamos estudar e que seja, ó Deus, um grande crescimento para o nosso coração, para a nossa vida, à medida que refletimos sobre a Tua palavra e sobre as verdades do Senhor. Essa é a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje nós vamos então fazer uma caminhada para falar sobre Abraão, o pai da fé, e nós vamos fazer o nosso primeiro salto de analisar vários capítulos, um trecho bem longo da Bíblia em pouco tempo. A partir de agora, praticamente todas as nossas abordagens vão ser assim, tá bom? Porque nós precisamos chegar lá em Apocalipse até o final do semestre, né? Então nós temos uma longa jornada mais panorâmica. Desde já eu preciso falar que o que nós vamos abordar hoje, em especial nós vamos falar sobre Abraão, Isaac, sobre Jacó, daria para, sem dúvida nenhuma, a gente ter uma aula para cada um deles. Uma aula eu acho que seria até pouco, dava para ter quase um curso separado para cada um deles, tamanho o volume de informações, tá bom? Mas, como esse curso ele é uma leitura panorâmica para você fazer essa conexão entre todos os textos bíblicos, nós vamos fazer dessa maneira. Então acompanhe comigo, vamos começar pela nossa tarefinha de todo início de aula, o que nós vimos até aqui.
Essa é a nossa pergunta para a gente se localizar e, se você não estava em uma das outras aulas, tentar te encontrar dentro dessa discussão que a gente está fazendo. Primeiro, nós começamos a ver que a criação foi descrita na Bíblia como esse lar maravilhoso para a humanidade. Você se lembra? O Jardim do Éden, um lugar perfeito. Deus coloca o homem. Gênesis 1:31. E viu Deus que tudo era bom. A criação de Deus estava toda organizada e Deus continuava exercendo governo por meio da sua palavra. Você se lembra? Deus se revela ao homem e à mulher, Adão e Eva. Deus diz a eles: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre a terra, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então se revelou através de palavras ao homem, tá? Deus não apenas se manifestava na criação, nas obras das suas mãos, mas Deus também se revelou através de comunicação verbal, através de palavras. Deus falou com Adão e Eva de verdade mesmo e deu a eles uma revelação toda especial. A Bíblia nos diz então que Deus não apenas criou tudo, mas que Deus também sustentava tudo. Lembra que eu expliquei o significado da palavra cosmos? Cosmos significa o mundo o quê? Isso mesmo, o mundo ordenado. Eu fico feliz quando todo mundo lembra assim de cara. O mundo ordenado, o mundo organizado de Deus, né? O mundo harmônico que Deus fez. E agora, Adão e Eva deveriam então governar sobre a criação de Deus como vice-regentes. Lembram? Eles não eram reis absolutos. Eles iriam reinar, digamos assim, sobre a criação, mas debaixo do governo de Deus. Por isso que a gente chama Adão e Eva, em teologia, de vice-regentes ou vice-reis, ou reis de segunda responsabilidade ali, digamos assim. Eles tinham esse papel então de governar, mas debaixo da autoridade de Deus. E essa governança deles deu certo? A gente sabe que não, não é? Gênesis 3 conta para nós como o pecado estragou tudo. Tudo. O pecado entra no mundo e o pecado estraga isso. O pecado vandaliza esse projeto de Deus, como a gente disse aqui na nossa aula. E agora, na sequência disso, nós vimos que um reino parasita, então, entra no meio da história, não é? Um reino parasita dominado ali por Satanás, essa serpente sagaz, mais sagaz do que todos os animais, que a gente sabe lá por Apocalipse 12, que é o grande dragão, a serpente, o enganador Satanás. Mas esse reino parasita, ele vai se expandindo. Você se lembra? Ele vai se expandindo, ganhando súditos, ganhando seguidores, e a gente começa a perceber que a maldade na terra começa a aumentar a cada dia. Quando a gente chega, por exemplo, em Gênesis 6, a gente percebe que a maldade havia tomado toda a criação de Deus. Todos os homens, a humanidade era uma humanidade má. E Deus olha para aquilo tudo e Deus sente tristeza pela criação que Ele fez, pela maldade do coração dos homens. Mas quando a gente pensa que tudo vai acabar na história do dilúvio, na história do juízo de Deus, Deus faz algo extraordinário para a história. Deus mantém a sua promessa e Deus começa a executar ainda mais claramente o seu plano de redenção. Deus começa a separar pessoas, você se lembra? Adão, Sete, Enos, com quem se começou a invocar o nome do Senhor, Enoque, aquele que andou com Deus, Noé, aquele que foi separado para poder trazer alívio para os homens, e então depois um dos filhos de Noé, que é Sem. A partir de Sem, Deus vai chamar o seu povo, o povo semita. Você já ouviu essa expressão, né? Semita, antissemita. O antissemita não é o anti-povo judeu, é porque eles são descendentes de Sem, né? Semitas. Então daqui vem essa ideia. Deus faz esse compromisso e Deus vai chamar essa descendência a partir de Sem. E a partir desse momento na história a gente percebe que existe uma linhagem santa sendo mantida por Deus e preservada por Deus, mas existe toda uma humanidade que não quer servir ao Senhor, não quer pactuar-se com Deus e obedecer ao Senhor. Hoje nós vamos entrar numa fase do livro de Gênesis em que o plano redentivo de Deus fica mais claro. Deus estava fazendo algo extraordinário. Deus havia prometido para Eva, Gênesis 3:15, que através de um descendente que Eva teria no futuro, Deus iria trazer libertação. Esse descendente ia pisar a cabeça da serpente. Você se lembra disso? E agora a gente vai vendo isso acontecendo, não é? Eva dá à luz a 2 filhos, um é Abel. Talvez ali a esperança surgisse de que Deus estava cumprindo a promessa dele, mas Caim tira a vida de Abel.
Então Deus tem que dar outro filho, Sete, mas as coisas não se resolvem com Sete. Então vem Enos, mas as coisas não se resolvem com Enos. Então vem Enoque. Não, Enoque andou com Deus, agora vai. Deus vai finalizar a promessa dele. E aí o Enoque some. Foi viver com Deus. Uma notinha muito legal sobre Enoque, né, que a gente nunca pensa. Os familiares de Enoque devem ter ficado muito preocupados com Enoque. Não é? A gente só pensa no lado bonito da história do Enoque, né? Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. E o povo que ficou, que não sabia onde o Enoque estava? 3 dias procurando o Enoque, nada de Enoque. Não, um bicho comeu Enoque. Certeza que um bicho comeu ele. Enoque fugiu, cansou, foi viver em outro país. Não era nada disso. Deus havia levado Enoque para ele. Mas nada disso tinha se resolvido. Então Deus chama Noé, e agora a gente pensa, não, com Noé tudo vai se fazer novo. O dilúvio veio, a terra recomeçou, uma nova criação, mas aí Noé planta uma vinha, se embebeda, traz vergonha sobre si, sobre sua família. O pecado parece parasitário mesmo. O pecado não larga a humanidade, não resolveu o problema. Então Deus, através de Noé, abençoa Sem, um dos filhos de Noé, e a gente chega então em um homem chamado Abrão. E a partir de agora a história vai começar a ficar um pouco mais clara sobre os projetos redentivos de Deus. Então olhe comigo na sua Bíblia, nós vamos começar lá a partir do capítulo 12 de Gênesis. Obviamente a gente não vai ler tudo, mas vamos ler alguns trechos importantes dessa história. E eu vou contar aí com o seu conhecimento prévio de todas as suas leituras já dessas histórias, para nos ajudar a passar um pouco mais objetivamente sobre elas. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis condensam toda a história da humanidade, da criação até chegarmos em Abraão. Quando a gente abre o capítulo de número 12, a gente tem uma mudança bem significativa, porque a partir de agora, Deus vai tratar especificamente com uma família. Deus vai tratar especificamente com Abraão e com a sua descendência. Os 39 capítulos restantes do livro de Gênesis vão agora basicamente nos contar sobre Abraão, sobre Isaac e sobre Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel, e os seus 12 filhos. Todo o restante de Gênesis é sobre isso. É sobre isso. Quando nós terminamos Gênesis, nós já começamos Êxodo, e Êxodo agora nos apresenta a família de Jacó, ou de Israel, como um grande povo no Egito, tendo que ser liberto por Moisés. A história é bem intensa, bem rápida, várias informações nos são dadas e muitos anos se passam. Décadas e décadas e décadas de filhos nascendo, de uma geração crescendo, de uma família sendo escolhida por Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Olha comigo então no capítulo 12. Vamos reler esse trechinho que eu creio que você conhece bem. Capítulo 12, versículos 1 a 5. Ora, disse o Senhor a Abrão, e o nome dele até essa altura era Abrão e não Abraão, tá bom? Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão, decora a idade de Abraão aqui, tá bom? Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então aqui começa a história de Abrão. Abraão é um homem não novo, é um homem de 75 anos de idade. Abraão já é um homem experimentado, um homem maduro. Ele vive em Harã com a sua parentela, com a sua família. Lembra que nós estamos exatamente no contexto depois da história da Torre de Babel. Ok? Os homens pretenderam fazer um nome para si. Lembra do início do capítulo 11? Eles queriam fazer um nome na terra. Queriam que o nome deles fosse engrandecido. Eles fazem aquela torre enorme para tentar de alguma maneira controlar o auxílio e a bênção divina. Deus então desce dos céus, vê o que eles estão fazendo, traz juízo sobre eles, confunde as línguas e agora os povos se espalham, cada um para um canto da terra. Não conseguem mais se comunicar da mesma forma. E Deus vai lá então, num lugar chamado Harã, que fica lá no extremo, e chama Abrão para um projeto.
chama Abrão para algo interessante. Interessante que o chamado que Deus faz para Abrão não é um chamado exatamente muito claro. Se você olhar comigo no versículo de número 1 de novo, Deus simplesmente diz para Abrão: sai da tua terra, sai dos meios dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não que eu estou te mostrando, nem que eu já te mostrei, mas uma terra que eu vou te mostrar. Eu te mostrarei essa terra. Interessante, só uma notinha pastoral para a gente pensar, é que muitas vezes a gente acha que caminhar com Deus vai ser uma caminhada de um GPS perfeito. Que nós vamos saber exatamente como as coisas estão sendo conduzidas e que Deus terá a obrigação de nos dar alertas a todo momento do que Ele está fazendo. Quem já tem uma caminhada longa com o Senhor aqui sabe que as coisas não funcionam exatamente dessa maneira. Caminhar com Deus é descansar no cuidado dEle e na direção que Ele vai nos dar nessa jornada. É o que Deus está fazendo com Abraão. Interessante porque agora com 75 anos, Abraão sai de Harã e ele leva nessa jornada Sarai, sua esposa, nessa altura, leva também Ló e leva com eles todas as pessoas que lhes foram acrescentadas. Algumas pessoas que trabalhavam na sua casa, servos, pessoas que faziam parte daquela família. É bastante interessante porque agora ele vai cumprir o projeto de Deus. E há um detalhe nessa história de Gênesis 12 que a gente não pode passar despercebido. Olhe comigo de novo o versículo de número 2. O versículo de número 2 diz que Deus vai agora dar a Abrão um nome engrandecido. Deus vai dar para Abrão um grande nome. Eu vou fazer de você uma bênção, eu vou fazer de você alguém conhecido, eu vou fazer de você uma grande nação e eu vou engrandecer o seu nome. Por que eu quero chamar a atenção para o versículo 2? É aquele versículo para você fazer um risquinho na sua Bíblia. Porque no capítulo 11 a gente encontrou vários homens querendo, sem Deus, fazer para eles o quê? Um nome. E agora nós encontramos um homem sozinho que não pretendeu isso e que Deus disse para ele: eu vou te dar um nome. Percebe que isso não é um detalhe à toa na história. O que Moisés está querendo que a gente perceba aqui, ao narrar a história desse jeito, é nos mostrar que nós só teremos um nome engrandecido quando Deus julgar que esse é o propósito dele. Quando os homens tentam fazer as coisas por si mesmos, Deus traz sobre eles juízo. Não é assim que vai ser. Vocês não podem construir um nome para si mesmos. Vocês não podem querer se engrandecer por si mesmos. Os meus planos a respeito de vocês é que vão dominar a terra. Essa é uma boa lembrança para nós de que os planos dos homens serão frustrados, mas os planos de Deus jamais serão frustrados. Abraão não pediu o nome, Abraão não construiu uma torre, Abraão não estava querendo juntar pessoas em torno do seu nome, ele não queria ser um grande rei, ele não queria dominar Canaã, ele não queria nada disso. Mas Deus chamou ele e disse: eu vou fazer de você uma nação enorme, eu vou te dar uma descendência gigante, e o seu nome será engrandecido. Essa é a minha promessa para você. Você percebeu que na narrativa de Gênesis 12, Abrão não faz nada? Abrão não faz nada. O texto não diz assim: então Deus encontrou lá em Harã um homem chamado Abrão, que tinha um grande nome, que era um grande rei, que era um homem poderoso, que era um homem singular. Não tem nada disso. O texto diz que Deus chamou Abraão e falou: sai no meio da sua família. Vem que eu tenho um propósito para você e eu vou engrandecer o seu nome. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu queria que você percebesse então que nessa história nós temos agora o próprio Abraão sendo engrandecido por Deus e recebendo de Deus a chave de uma terra. Eu vou dar a você a posse de uma terra que eu vou te mostrar. Por que isso é importante? Quem estava aqui desde o início vai lembrar que quando a gente falou sobre como Deus manifesta o seu reino, um reino precisa de 3 coisas. Me ajuda a lembrar. A primeira coisa que um reino precisa é de um rei. E ele faz isso pela sua palavra. A segunda coisa que um reino precisa é de gente, súditos, não é? Um povo. E a terceira coisa que um reino precisa é de isso mesmo, um lugar. Não é? Um espaço, um domínio para governar. Percebe que Deus agora está chamando Abraão e está prometendo para ele uma terra e prometendo para ele um povo. Não parece que as 3 coisas estão aqui? Um Deus que governa a história, um Deus que prepara um povo para si, e um Deus que diz: o meu povo vai morar naquela terra que eu vou mostrar. Deus, povo, terra. Esses 3 elementos estão aqui presentes. Qual é a promessa que Deus faz para Abraão? Que tipo de aliança é essa
que vai, de alguma maneira, definir todo o contorno da história daqui para frente. Eu chamo de destaque para você de 4 pontos, está aí na sua aula para você acompanhar comigo. A primeira coisa que Deus promete a Abraão: eu vou te dar muitos descendentes. Eu vou te dar uma descendência numerosa. Já percebe que desde esse primeiro detalhe da história, a história já parece desafiadora para Abraão. Abraão poderia pensar, poxa, e ele pensa em determinado momento, eu sou um homem de 75 anos. A minha esposa também não é novinha mais. Esse negócio de nos fazer uma grande nação não parece fazer muito sentido. Mas vá lá. Vamos continuar. Deus diz para ele, você vai possuir uma terra. Outro desafio, não é? Porque no nosso mundo, para você possuir uma terra, o que você precisa? Dinheiro. Nesse mundo, para você possuir uma terra, o que você precisava? De um exército. Não tinha nada a ver com dinheiro. Como é que você possui uma terra? Você precisa de um exército. Abraão não tinha exército. Abraão tinha Ló, Sara e alguns servos. Imagina Abraão olhando para a turma pensando, eu acho que não vai dar. Somos poucos. Não dava. Mas Deus estava fazendo essa promessa. Terceira coisa que aparece na promessa que Deus faz para ele. Eu serei o seu Deus. Eu serei o seu Deus. E quarta verdade, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isso é extraordinário, não é? Ela aparece lá no versículo 3. Todas as famílias da terra serão benditas através de você. Perceba que missões não é algo que Deus começa a nos falar só no Novo Testamento, quando ele diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Missões já está aqui no plano de Deus. O plano de Deus sempre foi alcançar, através dos seus escolhidos, toda a terra. O compromisso de Deus é com toda a terra, todas as nações, todas as famílias, todas as etnias, todas as tribos, todos os povos. Porque todos os povos, como diz o Salmo 117, devem louvar ao Senhor. E Deus está dizendo para Abraão, eu te escolhi, não para que você seja só abençoado, eu te escolhi para que você seja um canal de bênção. Você vai ser um instrumento de bênção para todos os povos da terra. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas a Abraão receber essa promessa de Deus era um pacote muito grande de informação, não era não? Pense você, 75 anos, quietinho em Harã. Você arrumou sua casinha em Harã, você não estava nem pensando em mudar de Harã, você gostava de Harã. Sua família mora em Harã, a gente gosta de morar perto de família, não gosta? Família mora em Harã, meus tios estão aqui, minha mãe, meu pai, tal. Quando eu preciso de açúcar, eu vou ali na casa do fulano. Tudo certo. E agora esse chamado de Deus é um chamado de ruptura. Porque Abraão vai deixar tudo para seguir ao Senhor. Esse é o chamado. Extraordinário isso, não é? A história continua. E agora a gente chega no capítulo 13. Você se lembra do capítulo 13? Lá no capítulo 13 nós encontramos então Abraão e Ló. Eles estão juntos. Abraão já tinha passado ali pelo seu primeiro teste de prova, quando ele passa pelo Egito. Ele fica com medo, diz que Sara era a sua irmã. E então ele quase perde Sara nessa história toda, por causa da incredulidade do coração dele. E quase que a semente e a promessa de Deus entram em risco, não é? Porque se Sara fosse tomada por aqueles homens, por Faraó, e Faraó fizesse dela sua esposa, como o projeto de Deus através de Sara seria realizado? A incredulidade de Abraão coloca em risco a continuidade da semente. Mas Deus intervém, você se lembra que Deus intervém na história. E então o próprio Senhor pune Faraó, traz juízo sobre eles, e então Sara é devolvida a Abraão. Abraão não passa nesse teste. Embora Abraão mais tarde vai ser para nós um homem de grande fé, mas ele não parece começar a sua jornada com tanta fé assim. É um homem que tem um coração enfraquecido às vezes pelos seus próprios erros. O texto nos diz então que agora Abraão e Ló chegam naquele lugar, eles começam a multiplicar. Abraão já estava muito rico nessa altura da história, ele possuía muito gado, muita prata, muito ouro. Isso é o início do capítulo 13. E então eles entendem que a melhor coisa que eles precisavam fazer, já que tinham muitos rebanhos, gados, tendas, e que a terra já não era capaz de sustentar tudo que eles tinham,
eles precisavam se dividir. Eles então decidem fazer uma separação estratégica. Abraão então diz para Ló, olha lá comigo no versículo de número 8 do capítulo 13. Não haja contenda entre nós, não vamos brigar, não é? Entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que você se aparte de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Então Ló levanta os olhos e viu toda a campina do Jordão, e era toda muito bem regada, antes de Deus haver destruído Sodoma e Gomorra, que ficava ali naquela região. Então Ló escolheu para si essa campina. Mas Abraão vai para outro lugar. E o lugar que Abraão vai é para a terra de Canaã. E aqui a gente percebe como Deus está, então, cumprindo a sua vontade. Leia comigo agora especificamente os versículos 12 a 18. Acompanhe comigo, por favor. Capítulo 13. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a ti. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. É bastante interessante essa cena, não é? Abraão chama Ló e diz, olha, nós temos gado demais, não dá para a gente viver junto. Como é que nós vamos fazer? Os nossos pastores vão começar a brigar. Esse cabrito é meu, não, esse é meu, não, esse é do Ló, não, esse é do Abraão. O pessoal vai brigar. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir. Você vai para um lado, eu vou para o outro, a terra é muito grande. E aí Deus, por sua providência, conduzindo a história como conduz, Ló olha e diz assim, eu vou ficar na campina do Jordão. Abraão não o obriga a fazer isso, ele escolhe. E quando ele escolhe esse caminho, ele deixa para Abraão exatamente aquela terra que Deus queria dar para Abraão, a terra de Canaã. Deus chama Abraão então e fala, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente, está vendo? Dá um giro 360 graus, está vendo isso aqui? Eu quero que você ande nessa terra todinha, porque eu vou dar essa terra para você. E eu vou dar essa terra para a sua descendência. Lembra? Deus está repetindo para ele a mesma promessa que Deus havia feito em Gênesis 12. Eu vou te dar uma descendência muito, muito numerosa. Só que é interessante porque agora Deus diz a Abraão que a descendência dele seria bem grande mesmo. Deus usa uma analogia que no mínimo parecia exagerada, talvez para Abraão quando eu vi a primeira vez, não era? Ele diz para Abraão, se você pudesse contar os grãos de areia de uma terra, ou da terra, você seria capaz de contar a sua descendência. Você pensa, Abraão pensando, rapaz, eu vou ter filho demais. Não sei como, não sei ainda como isso vai se proceder, mas Deus de fato está me prometendo uma descendência muito grande. É lógico que nessa altura da história, Abraão não tinha noção de que mais do que pai de Isaac, ele seria o pai de todos aqueles que creem, ele seria o pai da fé. Abraão não sabia que eu e você hoje faríamos parte dessa areinha da terra, porque nós também somos descendência de Abraão, mediante a fé, como diz Romanos 4. Abraão não sabia tudo isso, mas hoje nós olhamos para trás e vemos, realmente a promessa de Deus vai se cumprindo, porque Deus está chamando e entregando filhos a Abraão em toda parte do mundo, à medida que filhos pela fé caminham nas mesmas pegadas do pai Abraão. Diga, Thaís. A sua pergunta é muito boa. Todo mundo ouviu a pergunta dela? Pergunta se Abraão era, talvez um homem idólatra. A resposta é, a gente não sabe dizer isso precisamente. O quanto Abraão conhecia a respeito do Deus Yahvé, do Deus Criador. É possível que ele conhecesse bastante coisa.
até por causa da sua descendência, do seu povo, da sua família, que tinha recebido a bênção do Senhor sobre Sem e, por consequência, por toda a sua família. Mas o fato é que a partir do momento que Deus chama Abraão, Abraão entra num momento de crer e confiar no Deus Todo-Poderoso de uma maneira nunca antes vista na vida dele. É a partir de agora que Abraão vai ter verdadeiramente uma caminhada com Deus. Até então, isso não era claro, ele vivia entre um povo que não tinha exatamente compromisso com o Senhor, e Deus chama Abraão exatamente para que Abraão pudesse ter um compromisso com ele. Então, sim, embora a gente não saiba exatamente como era a religiosidade de Abraão, mas é exatamente a partir do chamado dele que ele vai ter um compromisso verdadeiro com o Senhor. Deus vai fazer um pacto com ele. Deus vai testar a fé de Abraão, lembra? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E Abraão vai crescer como um homem de fé. Mas no primeiro momento que Abraão é chamado, a gente não encontra um homem tão convicto assim, não é? A primeiro momento, quando ele passa e o faraó diz assim: nossa, essa moça que está do seu lado é muito bonita. Eu posso tomá-la para mim. Ele fala: é sim, é minha irmã. Olha lá. Ó, tudo bem, problema nenhum. Por que ele faz isso? Porque ele não confiou no Senhor. Era para ele ter dito: não, ela é a minha esposa, você não pode tomá-la para si. Ela é a minha esposa e Deus tem promessas a nosso respeito. Ele deveria confiar no Senhor, mas ele não confiou. Ele temeu o poder de Faraó, ele ficou com medo da situação. Diga. Exatamente. Exatamente. Sem dúvida. Esse é o grande ponto da história. O que a Janete está falando é: ele tinha fé, porque ele saiu da terra, não saiu? Mas ele é um bom exemplo para nós de que o nosso coração, mesmo quando crê, oscila às vezes entre a crença e a descrença, entre a confiança e a insegurança, entre a convicção e alguns receios do nosso coração. Deus chama ele para sair da terra, ele sai. Ele fala: sim, Senhor, vamos lá, vamos nessa jornada, põe as coisas todas, prepara a caminhada. Ô, gente, a gente não tem tempo para dar tantos detalhes, mas você imagina o quão perigosa era essa jornada? O quão perigosa? Ele tinha Sarai do lado dele, ele tinha Ló, alguns servos. Aí você tem que carregar comida, tendas, animais, comida para animal, uma série de coisas. Eu não tenho um exército, eu não tenho homens com destreza na batalha, eu não tenho gente com muita espada na mão para proteger. Qualquer bando de assaltantes, de 5, 6, 10 assaltantes, montando um camelo, um cavalo ou uma mula, o que fosse, era capaz de roubá-los e assassiná-los. Era muito desafiador, era muito complexo. Caminhar por estradas e por lugares que nem estradas existiam. Você estava rompendo, criando estradas. Caminhando, jornada. Imagina, chegava às 5h30, 6 horas da tarde, breu, até 6 horas da manhã do outro dia. Por isso que para um judeu, o dia acabava no final da tarde. Mas acabava mesmo, porque começava a ficar à noite, você vai fazer o quê? Já é o outro dia, hora de dormir, de juntar as coisas, prende animal, arruma tudo, prepara as coisas, acende uma fogueira. Vamos tentar dormir, vamos confiar que o Senhor vai nos proteger aqui. Então era desafiador. E mostra para nós algo muito humano, né? Abraão, assim como os outros homens e mulheres de fé da Bíblia, não eram super-heróis. Eram homens e mulheres de fé. Mas sempre caminhando com esses desafios no coração. Gente, alguns temas se entrelaçam aqui nessa história. Eu queria que você percebesse esses temas comigo. Existem 3 palavras que você podia até decorar ou rabiscar na sua Bíblia aí no alto dela para você não esquecer. Porque a partir de agora fica muito claro para nós que 3 aspectos vão ser fundamentais para a gente entender a história bíblica. A primeira palavra é a palavra graça. A segunda palavra é a palavra eleição. E a terceira palavra é a palavra fé. Essas 3 palavras elas vão se entrelaçar, formando uma espécie de um cordão que vai guiar toda essa história. Deixa-me te mostrar isso. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é para te dizer que a palavra graça estava presente ali. Deus não chama um homem perfeito. Deus chama um homem falho. A história nos mostra isso em Gênesis 12, Gênesis 20. Abraão foi chamado pela graça e pela graça somente. Graça é um favor que a gente não merece. Graça é a misericórdia de Deus derramada sobre nós.
A história não nos fala sobre um grande e perfeito homem chamado Abraão, que Deus decidiu trabalhar com ele. Não, a Bíblia nos fala sobre um homem chamado Abraão, com suas falhas, limitações, medos, desafios, tropeços, mas pelo qual Deus decide chamar o seu povo e a sua descendência. Isso tem a ver com graça. Você não vai encontrar no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, com exceção do Senhor Jesus no Novo Testamento, nenhum homem na terra, nenhuma mulher na terra, em que não houvesse algum tipo de falha, algum tipo de erro. E é por isso que a graça de Deus é tão manifesta. Porque não havia nada de bom neles. Não havia nada de perfeito neles. Ah, mas Abraão podia ser assim, mas ele não era perfeito. Ah, mas Noé viu os judeus, Deus se agradou de Noé, mas Noé era falho também. Lembra o que ele faz quando ele sai da arca? As coisas não são tão perfeitas assim. Graça, essa é uma palavra fundamental aqui. A segunda palavra é a palavra eleição. Porque nessa história fica muito claro para nós que Deus está cumprindo o seu propósito através de pessoas que Ele escolhe para cumprir esse propósito. Você se lembra? Deus começa a cumprir o seu propósito aceitando o sacrifício de Abel. Caim mata Abel. Deus então chama Sete. Deus chama Enos. Chama Enoque. Chama Noé. Chama Sem. Chama Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus não chama Ló. Chama Abraão, por que não Ló? Por que Deus não cumpriu sua promessa através de Ló? Ló foi junto com Abraão. Deus escolheu Abraão. O texto não diz, Abraão era mais crente do que Ló. Não, Deus escolheu Abraão. Abraão tem 2 filhos, você se lembra? Um chamava Ismael, filho da sua serva. E o outro chamava Isaac, filho da sua esposa legítima. Deus escolhe Ismael ou Isaac? Isaac. Isaac tem 2 filhos com Rebeca. Deus vai escolher Jacó. Jacó era o primogênito? Não, Jacó era o segundo. Jacó, que depois é Israel, teve 12 filhos. Deus escolheu todos eles para poder chamar o seu povo? Não. Deus escolheu Judá. Judá. O fato é que nesse texto, em toda a narrativa do Antigo Testamento, nós encontramos Deus chamando um povo para si. Mas eu queria que você entendesse. O grande ponto da eleição é a gente se lembrar, e o Novo Testamento vai mostrar isso para nós mais para frente, que o propósito da eleição é a própria glória de Deus, e a eleição se dá por sua graça. Deus não elegeu Abraão porque Deus sabia que Abraão ia crer. Não é isso que o texto diz. Deus não escolheu Isaac porque Isaac era muito bom. Deus não escolheu Jacó porque Jacó fosse mais firme do que Esaú. Deus escolheu por sua própria vontade e pela sua sabedoria e soberania sobre todas as coisas. A terceira verdade é que agora Deus vai cumprir os seus propósitos chamando homens e mulheres para caminharem com Ele por meio da fé. A fé é o instrumento pelo qual nós nos apropriamos das promessas de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não nos apropriamos daquilo que Deus nos prometeu e abraçamos isso de todo o nosso coração. Nessa altura da história, não está claro ainda como Deus possibilita que os homens tenham fé e sua fé cresça. O Novo Testamento mais tarde vai nos mostrar que a fé é um dom de Deus. Mas aqui já está claro o fato de que sem fé não tem como caminhar com o Senhor nessa jornada. Olhe comigo lá, por favor, agora no capítulo de número 15. Olha como a fé foi importante nessa trajetória. Lembra, Abraão tinha uma promessa de Deus para ele sobre filhos, não era? Eu vou te dar uma descendência. Os anos começam a se passar e Abraão não vê filho nenhum. Não vê filho nenhum. Olha o que o texto diz. Gênesis 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele falou: olha, tem um servo na minha casa que nasceu e ele que vai ter que herdar tudo. Eu não tenho filhos, vou ter que passar para ele. A isso respondeu logo o Senhor dizendo, versículo 4: não será esse teu herdeiro,
mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Abraão já está pensando, Senhor, eu acho que o caminho é outro. Vamos focar no Eliezer. É o menino que tem aqui em casa. Ele é o herdeiro, vamos focar essa promessa nele. E Deus diz para Abraão, não tem contorno. Você vai ter um filho. Você vai ter um filho. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Deus já tinha prometido para ele uma grande descendência. Deus já tinha dito que seria como a areia da terra. Agora Deus leva ele para fora. Quem já foi na roça e olhou para o céu e viu um céu estrelado com a luz tudo apagado de roça? Tem muito mais estrela do que na cidade, não tem? Na cidade, as luzes artificiais nos impedem de ver a quantidade de luzes e de estrelas que existem no céu. Você vai para um roção brabo, sem luz, sem nada, tudo apagado de noite. Você olha para o céu, é encantador. É encantador. Se o céu estiver limpo, sem nenhuma nuvem, é ainda mais encantador. As estrelas são incontáveis. Deus agora faz essa promessa para Abraão. A mesma promessa, com uma comparação diferente. Tenta contar, Abraão. Veja se você consegue. Assim vai ser a sua descendência. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 6. Porque o versículo de número 6 diz assim, e essa é uma passagem muito importante na Bíblia, vai aparecer em vários textos do Novo Testamento. E ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. O texto diz então claramente para nós que agora algo é imputado a Abraão, é considerado como sendo de Abraão, como sendo justo, porque ele creu no Senhor. Abraão crê na promessa que Deus faz. Ele confia que Deus de fato havia feito uma promessa para ele e de que essa promessa do Senhor não iria se quebrar. Não iria se quebrar. Agora, avança comigo um pouquinho na história. Olhe comigo agora, lá no capítulo de número 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Lembra que, de novo, a tensão entre a promessa de Deus, confiança e incredulidade estão envolvidos nessa história. Os anos estão passando. Mas espera aí, um capítulo antes Deus tinha levado Abraão para fora da tenda e disse, olha as estrelas do céu, sua descendência vai ser assim. E Abraão disse, eu confio. O texto diz que Abraão creu. Mas agora passa um pouquinho de tempo. E o casal não está feliz. Há algo desafiador no meio deles. Sarai tem uma promessa, porque a promessa não foi só para Abraão. A promessa é para ela também, não é? É ela que vai dar luz ao filho da promessa. O filho será gerado no ventre dela. Ela é peça fundamental nessa história. Mas ela não tem filhos. E o tempo passa e nada. Qual que é a conclusão de Sarai? Vocês perceberam como é que ela coloca Deus na história aqui? O que ela diz, versículo 2? Deus não me deixa ter filhos. Deus me impediu. Eu não consigo ter filhos porque Deus não está deixando. Ela tem uma ideia que parecia extraordinária para resolver o problema, mas era uma maneira de tentar fazer uma curva na promessa de Deus. Era uma maneira de tentar acessar a promessa de Deus, não pelo caminho de Deus, mas pelo caminho deles mesmos. Ela olha para a serva dela, servia na casa dela, uma mulher fértil, e ela diz para Abraão, por que você não toma como esposa Agar? Ela vai te dar um filho. E se ela te der um filho, então eu vou poder ter filho por meio dela. O mais surpreendente da história, porque nesse momento a gente pensa, agora Abraão, que recebeu diretamente de Deus a promessa, vai cumprir o seu papel como sacerdote do lar, como chefe da família, no lugar onde Deus colocou para ele cumprir, e ele deveria dizer o que para Sara? Não, esposa querida, esse não é o caminho. Deus não disse para ser assim. Mas a gente encontra um outro homem na história, cedendo a uma ideia também não funciona. A gente já viu essa história, não já?
Parece demais com uma história que a gente viu num tal de um jardim, com uma tal de uma fruta que não podia comer, e de um homem que também não cumpriu o propósito dele. E o que ele faz é, tudo bem, então vamos lá, vamos seguir o plano desse jeito. Agar agora é uma segunda esposa, por assim dizer, de Abraão. Eles têm relações, têm um filho, nasce Ismael. Mas esse não é o projeto de Deus. Essa não é a promessa de Deus. Olha comigo no finalzinho do 16. Era Abraão, quantos anos nessa altura? 86 anos. Quando é que ele recebeu a promessa? 75. Quanto tempo passou? 11 anos. Você consegue entender a tensão dos dois chegarem a essa decisão de sair da rota de Deus? A promessa que Deus tinha feito de que Sara ia ter um filho já estava passando de uma década. Você acha 10 anos muito tempo para esperar alguma coisa? Eu acho. 10 anos é muito tempo. O coração de Sarai e o coração de Abraão agora estão no conflito entre obediência, submissão, fé, ou de outro lado, incredulidade e desobediência. Essa é a tensão que nós vivemos até hoje, não é? Confiar no Senhor, esperar na promessa dele, mas já tem 10 anos. 10 não, Abraão, 11. Não sabe nem contar. Imagina as conversas de marido e mulher. Agora olhe comigo, capítulo 21. Porque muita coisa vai acontecer nesse meio termo. Ismael vai nascer. Obviamente a relação familiar vai se quebrar todinha. Coração de Sarai não tem alegria mais. Ela vê Agar com filho, vê o Ismael crescendo, vê a bênção do Senhor sobre Ismael. Deus abençoa Ismael por causa da promessa que ele havia feito a Abraão. Ismael acaba sendo abençoado pelo Senhor, Agar também. E Sarai olha para aquilo tudo e ela não gosta, ela se angustia no coração. A família está cheia de ruptura, está cheia de sofrimento. Muitos anos passam e agora a gente chega no capítulo 21. Vamos ler um trechinho, do 1 ao 5? Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Deus fez a promessa, Abraão tinha 75. A promessa cumpriu, Abraão tinha 100. Quantos anos? 25. Você achava que esperar 11 era muito? Você não sabia que ainda tem que esperar mais 14. 25 anos depois é que Deus vai cumprir a promessa dele. Mas o que eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe é: não foque no tempo, foque na promessa. Deus cumpriu ou não? Cumpriu. Deus disse que iria cumprir? Disse. Deus cumpriu? Cumpriu. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não administra o tempo como nós administramos ou na pressa que nós achamos que devemos administrar. Muitos anos mais tarde, um grande rei de Israel, Salomão, ia escrever um pequeno livro chamado Eclesiastes, que lá no capítulo 3 ele ia conseguir expressar exatamente isso aqui, dizendo: existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Essa é a sabedoria de Deus. Há um tempo para toda coisa debaixo do céu. Abraão e Sara estão lutando contra esse tempo de Deus, tentando entender: espero ou tento outros meios? Confio ou vou por caminhos que não são os de Deus para mim? Mais tarde Deus mostra para eles: não o tempo de vocês, o meu tempo. Não da forma de vocês, mas da minha forma. Não Ismael, mas Isaque. Deus fez uma promessa para Abraão e para Sara. Era o filho do ventre dela, da descendência dela, deste casamento, que Deus estava aprovando e dizendo: é a partir dele que eu vou chamar uma descendência gloriosa. A história continua, é muito grande, se sabe disso, porque agora o texto nos diz que Deus mostra-se fiel absolutamente a todas as suas promessas. Isaque nasce. Abraão, embora tenha tentado caminhar de outra maneira, contornar o caminho do Senhor, mas isso não funciona, não é assim que as coisas procedem. Mas quando a gente entra no capítulo de número 22,
a gente percebe que agora uma tensão inimaginável surge na história. Porque o capítulo 22 começa dizendo para nós que agora Deus vai fazer uma exigência de Abraão, que certamente Abraão não esperava. Olhe comigo na sua Bíblia. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho. Deus faz questão de afirmar: Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você consegue entender a tensão que acontece no início do capítulo 22 no coração de Abraão? 25 anos de espera. 25 anos. Tropeços, erros, incredulidade. Enfim, a promessa chega. Quando eu estou com um bebê na mão, meu filhinho já foi circuncidado, já recebeu o nome. Ele chama Isaque. É o filho da promessa. Agora Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu. A gente vai ter uma descendência. Isaque vai ser pai de nações. Deus está cumprindo o propósito dele. A família está em festa, os conflitos diminuem. Deus aparece para Abraão e diz: pega o menino, seu único filho, o menino que você mais ama. Leva, coloca no holocausto e entrega para mim. Isso é muito chocante. É muito chocante. Talvez no primeiro momento para Abraão parecesse assim: como é que Deus vai cumprir a promessa dele? Como é que vai ser daqui para frente? Mas aqui, Abraão e nós aprendemos um princípio fundamental. Porque agora o princípio que Deus vai ensinar claramente aqui é o princípio de que Ele vai cumprir a sua promessa, mas um substituto será necessário. Lembra? Isso já tinha ficado um pouco claro para nós lá em Gênesis, mas não tão claro ainda. Quando Adão e Eva fizeram para si uma roupinha de folha, Deus vê que aquela folhinha não vai aguentar nada. Deus resolve fazer então para eles uma roupa de couro. Para a roupa de couro existir, precisou um animal morrer. Eu preciso tirar a pele de um animal e vestir vocês. Alguém vai ter que morrer no lugar de vocês, para cobrir a vergonha de vocês. Mas lá talvez isso não tenha ficado tão claro. Aqui começa a ficar ainda mais claro. Abraão, seu próprio filho será imolado no altar. Mas para que isso não aconteça, eu, o próprio Deus, vou oferecer um sacrifício. Interessante porque, se você se lembra da história, olhe comigo o capítulo 22, lá no versículo 7. Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque. Isaque faz aquele tipo de pergunta que é uma pergunta muito técnica, né? E é uma pergunta baseada em observação. Eis o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro? Uma pergunta técnica, né? Interessante, eu vi a lenha, eu vi o fogo. Está tudo certo, papai. Só não vi o bicho. Qual que é a resposta de Abraão, versículo 8? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Agora a gente percebe que aquele Abraão, que ainda tinha um coração às vezes meio titubeante, começa a se tornar um homem de grande fé. Calma, filho. Deus vai prover. Deus vai entregar um cordeiro no momento certo. Continua caminhando. Eles chegam ao lugar que Deus havia designado, versículo 9. Abraão constrói o altar, dispõe a lenha. E esse é o momento, para mim, mais tenso dessa história. Porque depois que ele põe a lenha, olha comigo, vai acompanhando o versículo 9, tentando entender tudo que está acontecendo aqui. Ele faz o altar de pedras, coloca a lenha, está tudo pronto. Agora ele chama Isaque e amarra Isaque. Esse é um momento tenso da história. Imagina que está processando o coração de Abraão. O texto diz que ele amarra Isaque, seu filho, deita Isaque no altar, em cima da lenha, estende a mão, pega um cutelo e levanta o cutelo para imolar o seu próprio filho. É um momento crucial, é um momento tenso, sozinho, não tem trilha sonora, não tem nada. Só os dois ali. Só os dois. Naquele momento, naquele segundo, naquele intervalo, Deus continua cumprindo a sua promessa. O texto diz que Deus envia um anjo, o anjo do Senhor,
E o anjo diz: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui, cutelo na mão, Isaque amarrado, em cima da lenha. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E Abraão pôs o nome naquele lugar de O Senhor proverá. O Senhor proverá. Daí em diante, dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. É maravilhoso esse momento da história da revelação. Abraão não tinha toda a dimensão que mais tarde nós teríamos a respeito disso aqui. Porque mais tarde, muito tempo na história, João Batista ia estar no Jordão, naquela mesma região, próximo daquele lugar, com seus discípulos. E quando Jesus passou na frente de João, João olha para os seus discípulos e percebe a mesma coisa que Abraão viu entre os arbustos. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora não é Abraão que está entregando o seu próprio filho. Agora é o próprio Deus que vai entregar o seu filho unigênito para morrer no lugar de pecadores, para que nós sejamos salvos. Deus estava revelando essas coisas a Abraão. Ele não tinha toda a compreensão de tudo que estava sendo revelado, mas Abraão já sabia que a figura de um sacrifício substitutivo era uma figura que Deus queria lhe ensinar. Para que você não morra, outro vai morrer no seu lugar. Um inocente vai morrer no seu lugar. As coisas começam a ficar claras na história. Para que a linhagem de Abraão fosse preservada, para que Isaque fosse preservado com vida, Deus mandou um carneiro, fez o chifre dele se prender no meio de um arbusto, para que ele pudesse ser um substituto. Deus está mostrando a história para Abraão e para nós também. Interessante porque a história continua. Vamos caminhar para o final, dá um salto comigo, meu tempo está esgotando. Capítulo 26, a gente encontra agora o próprio Deus fazendo as promessas repetidas para Isaque. Se você se lembrar do início do capítulo 26, o Senhor aparece para Isaque, versículo 2, e diz: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e eu serei contigo e te abençoarei. E agora Deus repete as mesmas palavras que ele havia dito para Abraão, ele repete para Isaque. Porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. Eu vou multiplicar a tua descendência como as estrelas do céu. Lembra? Deus já tinha falado de estrelas. E lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Deus repete para Isaque que Isaque vai continuar sendo um canal de bênçãos para todos os povos da terra. Deus não estava elegendo Abraão nem Isaque para que a bênção fosse só sobre eles. A bênção deveria chegar a todos os povos da terra. A missão de Deus, o projeto de Deus, já estava sendo revelado aqui. Agora, a gente encontra Isaque recebendo todas essas promessas. Vá para o último bloco comigo para a gente finalizar. Assim como Isaque, os gêmeos de Esaú e Jacó nascem por uma ação sobrenatural de Deus. Você se lembra? Capítulo de número 25 diz também que Rebeca não podia dar à luz filhos. Não é? Então agora ela também não consegue entregar a ele filhos, mas Deus intervém e Deus abençoa ela. E agora há duas crianças brigando no ventre de Rebeca. O texto diz que é como se fossem duas nações. Os gêmeos estão lá e eles não dão muita trégua para Rebeca, não. A barriga mexe para cá, mexe para lá, mexe para cá, mexe para cá. Os dois filhos estão lá dentro. Interessante porque a história continua e embora Jacó não tenha sido o primogênito, o final da história acaba com Jacó recebendo a bênção do seu pai Isaque. É lógico que isso acontece por uma série de conflitos familiares que você se lembra, não é? Esaú chega cansado, vende sua primogenitura por um prato de lentilhas. Mais tarde, a própria Rebeca chama Jacó e engana seu pai Isaque, simulando ser ele Esaú, fazendo para ele um guisado da caça. E então agora ele abençoa Jacó em vez de abençoar Esaú. Essa bênção é uma maneira de manifestar as promessas de Deus sobre ele. E Deus vai então chamar a sua descendência e continuar o seu projeto através de Jacó. Muitos anos se passam.
Jacó passa por várias aventuras. A Bíblia gasta bastante tempo para narrar uma delas, talvez uma das mais importantes. Como Jacó, então, começa a constituir sua família. Lembra, ele vai para a casa de Labão, ele quer casar-se com Raquel, mas aí ele entrega Lia, ele tem que trabalhar mais 7 anos, 14 anos passa, ele sai de lá, acaba casando com as 2 esposas. Deus não aprovava poligamia, e é por isso que poligamia nunca deu certo no Antigo Testamento. Não tem nenhuma família polígama no Antigo Testamento que as coisas tenham ido bem. Mas mesmo com o erro dos homens e com o pecado dos homens, Deus continua cumprindo o seu propósito. Através dessas 2 mulheres e das suas servas, 12 filhos vão nascer a Jacó. E Jacó vai passar por uma grande experiência de conversão no capítulo 32. Olha lá comigo na sua Bíblia rapidamente. No capítulo 32, nós encontramos Jacó agora com a intenção ou buscando reconciliar com seu irmão. E nesse momento, Jacó tem uma experiência extraordinária. O texto diz lá no versículo 22 do capítulo 32, que ele se levantou, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos até esse momento, e transpôs o vaú de Jaboque. Tomou-os, fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, e ele ficou ali sozinho. E então ele começou a lutar com um homem até o romper do dia. Aparece um homem na história, e Jacó começa a brigar com esse homem a madrugada inteira. Briga daqui, soco dali, puxa daqui, empurra daqui. E a luta não terminava. Uma luta que não parava. Os 2 homens brigando e lutando, e lutando, e lutando. Vendo o homem que não podia com Jacó, então esse homem toca na coxa dele. E quando ele toca na coxa, a coxa se desloca e aquela luta termina. Então Jacó disse, o homem disse este, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó, eu não vou te deixar ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, disse, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. E aquele lugar Jacó chamou de Peniel, pois disse, eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Esse é um evento que impacta para sempre a vida de Jacó. Para sempre. Ele luta uma madrugada com o homem. Ele não sabia que homem é aquele, mas ele sabia que não era um homem comum. A luta acaba contra esse homem, vê que Jacó não vai desistir. E aí esse homem dá um toquezinho na coxa dele, Jacó cai na hora. E aí Jacó percebe que aquilo ali não é normal. Ele diz, espera aí, você precisa me abençoar. Como é que é seu nome? Meu nome é Jacó, agora você não vai chamar Jacó mais. Você vai chamar Israel. E Jacó fala, e o seu? Quero saber o seu nome. Ele fala, por que você quer saber o seu nome? Só vou te abençoar. Mas Jacó entendeu o que tinha acontecido ali. E ele decide chamar aquele lugar de Peniel. Ele diz, foi aqui que eu vi Deus face a face. Eu vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. Interessante porque o nome de Jacó é mudado. Jacó significava usurpador, aquele que engana. Porque Jacó nasceu segurando o pé do irmão dele, lembra? Os nomes em Israel eram dados pelas circunstâncias de nascimento. Esaú nasceu, tinha pelo demais, era muito cabeludo. Cabelo demais, muito cabelo na cabeça, cabelinho nos braços, tudo. E aí o pessoal falou, como é que vai chamar esse menino? Vamos chamar ele de cabeludo. Isso significa Esaú. E aí Jacó nasceu segurando o pé. E esse é aquele que segura o pé do irmão. Traiçoeiro. Então vamos chamar ele de Jacó. Os nomes eram dados assim, não eram muito legais os nomes. Você imagina sua vida toda se você chamar de cabeludo. Hoje a gente chama de apelido, né? Você já era um bullying, né? Na vida do Isaú, tadinho. Se a gente fosse usar os nossos termos de hoje. O fato é que Deus muda o nome de Jacó. Você é aquele que lutou com Deus. Você vai chamar agora Israel. Israel. Gente, isso impacta a vida de Israel para sempre. Deus cumpre a sua aliança com ele. E Deus agora mostra para nós como seu projeto de eleição está acontecendo. Abraão e não Ló. Isaac e não Ismael. Jacó e não Esaú. Os planos de Deus caminham para o seu propósito eterno. Vai ficar muito mais claro então mais tarde que nem todos os filhos de Abraão são filhos da promessa. Nem todo mundo que tem o sangue de Abraão tem a fé de Abraão. Isso vai ficar claro lá em Romanos 9. Ele vai ter 12 filhos que vão se tornar 12 tribos.
E agora, por meio de um filho apenas, Deus vai fazer com que toda a família seja mantida. Uma fome vai vir sobre a terra, você se lembra? E Deus vai usar José, que é vendido pelos seus irmãos, para se tornar um maioral no Egito, para guardar comida e mais tarde mandar trazer Jacó e seus irmãos. E a descendência, o povo do Senhor, que era essa família, só é preservada porque Deus usou José como instrumento. Mais tarde, José vai entender isso perfeitamente. Ele vai virar para os irmãos deles e dizer: vocês intentaram tão mal contra mim, mas aquilo que parecia mal, Deus fez se tornar bem. Deus cumpriu os propósitos dele. Deus continua cumprindo os seus propósitos através mesmo dos erros dos homens. Dessas 12 filhos, Deus vai escolher Judá. E através de Judá, o capítulo 49 termina dizendo: Judá, a sua descendência vai assentar no trono e vocês vão ter um cetro de justiça. Judá não fazia ideia de que mais tarde ele teria um descendente chamado Davi, que seria o maior rei de Israel, que ia sentar no trono. E também não fazia ideia de que Davi ia vir um outro rei, chamado Jesus, que ia sentar no trono para sempre. Deus está cumprindo os seus propósitos. Agora o reino está claro aqui, não é? Deus é rei sobre todas as coisas. Ele tem um povo chamado Israel. Ele tem uma terra prometida chamada Canaã. Mas a história vai ficar conflitante, porque agora eles não estão em Canaã mais. Eles estão no Egito. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê uma tarde de paz, de alegria. Tempo abençoado nossos lares, família, tempo de almoço. Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar debaixo da Tua provisão. Te louvamos nessa manhã e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Querido, Deus te abençoe. Até mais tarde. Nos encontramos mais à noite, se Deus quiser. Se você já preencheu aí sua chamada, por favor, nos entregue. Se você não preencheu, põe seu nome. Tem mais algumas folhas de aula aqui na frente, se alguém precisar ou quiser levar mais uma, tá bom?